Olá, esse é o trabalho prático 1 do Grupo P, Paulo Macione e Bernardo Borges, de Sistemas Operacionais 1, do semestre 2021-2. Para esse trabalho, nós implementamos um algoritmo de escalonamento no sistema operacional não VIX. Sobre isso, alguns detalhes aqui citados pelo professor. Primeiramente, o sistema de escalonamento implementado ele funciona na base de loteria. E para isso, é preciso que haja uma forma de gerar números aleatórios, números randômicos. A forma com que o grupo implementou isso foi usando a função própria do NumVix, carrend, que funciona a partir de uma semente implementada num dos headers e toda vez que é invocada gera um número pseudo-aleatório. Aleatório o suficiente para não haver padrões. Quanto ao quantum, ou seja, o tempo de execução de um processo na CPU antes de ser preemptado, nós escolhemos o valor 10, porque dos valores que testamos, ele foi o valor que ficou mais adequado, em que apresentava menos erros. Apesar de que 10 é um valor pequeno, o que faz com que a proporção de chaveamento do escalonador fique um pouco maior do que o ideal, ela foi, por empirismo, o tempo que melhor nos serviu. Bom, para implementar a loteria, cada processo, quando criado, ele recebeu um número de tickets de acordo com sua prioridade. Então, há uma lista de prioridade já pré-definida, e com esse valor já pré-definido, nós fizemos um cálculo em que nós alocamos uma X quantidade de tickets, que é o 60 menos a prioridade do processo, já que os processos eram alocados sendo o menor número a maior prioridade. Então, o nosso menor número de tickets possível para ser alocado é de 20, que é a prioridade do usuário. E depois, quando eles são terminados, os seus tickets deixam de ser contabilizados. Quanto ao mecanismo de compensação, toda vez que uma função de escalonamento é aplicada no processo, ela checa se o processo tinha direito de CPU sobrando, ou seja, se ele não gastou o tempo que ele tinha. Se esse tempo estiver sobrando, ele multiplica os tickets que aquele processo normalmente teria em função da sua prioridade pelo inverso da fração de tempo usada pelo processo. Ou seja, se o processo ele usou apenas metade do tempo que tinha disponível, ele receberá o dobro de tickets que receberia normalmente. Se ele usou um quinto, ele receberá 5 vezes e assim por diante. Isso garante que mesmo que o processo não use sempre toda a CPU, ele tenha uma fração de uso da CPU igual a todos os outros processos. Quanto à estrutura de dados, a forma com que alocamos os processos a serem executados foi num vetor simples, estático, alocado em memória estática. Nós criamos um sistema de ordenação em que toda vez que o processo ficava no estado pronto, ele era colocado nessa estrutura, e quando ele finalizava, ele era retirado. A forma com que essa estrutura é implementada é uma tentativa de lista ordenada, onde os processos com mais tickets ficam no começo e com menos ficam no final. Isso facilita um pouco a varredura que é feita posteriormente pela loteria, que vai ser explicada adiante, e faz com que o processo de escalonamento fique um pouco mais rápido. Como foi dito no artigo, o número sorteado, nós iremos buscar esse número que foi sorteado, né, que é o ticket vencedor, dentro dessa lista de processo que nós ordenamos decrescentemente. Então, quando o número for sorteado, nós iremos buscar qual processo possui esse número dentro da sua faixa de tickets. Né? Aqui no código, o algoritmo implementado, nós primeiramente temos a criação global da estrutura de dados, a fila com todos os processos prontos, também contando com a quantidade de tickets totais que existem entre os processos prontos, e outras variáveis de controle. A função insertSorted, ela é uma função auxiliar que recebe um processo novo e o coloca na lista, colocando ele em ordem. A ordem é essa sendo os processos que têm mais tickets no começo e os que têm menos no final. A função removeSorted, ela recebe um processo e a posição em que ele se encontra na lista e simplesmente a retira e traz os outros processos mais à frente para ocupar o lugar que ele deixou vão. A função schedule, ela
ajusta a quantidade de tickets que um processo tem de acordo com a sua prioridade, faz a compensação caso necessário e então invoca o método de inserção para colocar o processo que agora está pronto para ser escalonado efetivamente. Bom, a função yield, ela é efetivamente a função que escolhe qual é o próximo processo a ser escolhido, né? Então, ali é a parte em que ele se determina o processo vencedor. Então, se algum número de tickets ainda sobrando, ele irá fazer a escolha do ticket vencedor, definir o acúmulo desses tickets, né, que por enquanto está em 0, vai fazer uma varredura na lista que nós criamos, e se tiver algum processo com aquele valor dentro de sua faixa, ele será o próximo, vai ser escolhido para ser o próximo a executar. E os seus valores serão removidos da lista. Aqui um exemplo do algoritmo de escalonamento sendo efetivamente implementado. Como dá para ver, ele passa bem em todos os testes. Só que há uma peculiaridade, principalmente quando se trata de processos multitarefa, em áreas com os sistemas operacionais ou concorrente, nem sempre quando a gente executa uma coisa, ela acontece da mesma forma. Ainda mais quando a gente tem um algoritmo de escalonamento que é baseado na sorte, né? A ideia da loteria é que ela seja aleatória. E, enfim, apesar de tudo, nosso código ele ainda apresenta alguns problemas em algumas execuções. A natureza de sistemas operacionais e programação corrente é não determinística e nem sempre a execução de um mesmo algoritmo vai obter os mesmos resultados. Ainda mais quando, por natureza, esse algoritmo é aleatório, ele é de loteria. Existiram alguns casos de quina, alguns corner cases, que o nosso grupo não conseguiu identificar ou não conseguiu resolver. São poucos, mas eles ainda fazem com que às vezes o algoritmo não consiga finalizar corretamente. Por exemplo, nesse caso, o programa ele entra numa situação parecida com um deadlock. Há alguns palpites do que isso pode ser, apesar de que em ambos os casos o grupo tentou resolvê-los e não conseguiu identificar sua origem. Um dos primeiros casos que o grupo acredita ser é que por causa de que a gente tem a função insert no método schedule e uma outra manipulação da fila global no método yield, é possível que haja uma condição de corrida entre yield e schedule. Infelizmente, nós não temos nativamente a biblioteca pthread mutex, a biblioteca pthread, e não conseguimos implementar mutexes nativamente no código. Nós tentamos fazer um lock caseiro, um spin lock, mas ele também não resolveu o problema, na verdade piorou. Outro caso que nós também acreditamos que possa estar acontecendo, dessa vez não necessariamente por uma condição, não necessariamente por um deadlock, mas uma efetiva condição de corrida, é que o decremento dos tickets possíveis está superando o incremento quando eles têm condição de corrida, o que faz com que o código encontre o total tickets como 0, quando ainda existem processos prontos na fila. E isso faz com que o processo que passe sempre seja o processo idle. Ainda assim, na maioria dos casos, o escalonador funciona efetivamente. Ele inicia no VIX sem nenhum problema e raramente ele trava ou apresenta core dumped.